Vilarejo Hua. Situado ao pé do Monte Hua, era um dos maiores vilarejos de Shanxi. No passado, quando o nome do Monte Hua ressoava alto pelo mundo, o vilarejo era cheio de energia, e a relação harmoniosa com a seita desempenhava um papel vital nisso. Os mercadores faziam fila para visitar o vilarejo Hua, e aqueles que queriam ver o Monte Hua chegavam incessantemente. Graças a isso, o vilarejo Hua nunca teve escassez de clientes para comprar suas mercadorias, tornando-se conhecido ao depender do Monte Hua. Mas o tempo torna todos os homens tolos. O Monte Hua começou a declinar, e seu nome foi se apagando da memória, ou assim, a vida no vilarejo Hua começou a se esvair. No entanto, o pavilhão Tai Hua, sua principal base, ainda permanecia firme. Agora, no andar superior desse local estimado, dezenas de mercadores estavam reunidos. Ha ha ha! Sorrisos largos surgiam. O líder da seita parecia atordoado. Viram o rosto dele? Muito atordoado. Afinal, finalmente emitimos um ultimato. Mas é claro, aquilo foi demais. Só as moedas que eles pegaram somam 100.000 nian. Muitas seitas desmoronariam com tamanha riqueza ou suas operações deveriam ter dobrado. Estendemos as mãos para ajudar por causa das relações dos nossos ancestrais, mas eles ao menos poderiam ter tido a consciência de nos reembolsar. Certo. Um homem deveria ter senso de decência. O proprietário do Tai Hua, Kong Mun-yon, assentiu enquanto sorria. Mesmo sendo um comerciante aqui, devo admitir que foi desagradável ter que emitir tais ordens para um lugar com conexões tão profundas com meus ancestrais. Do que você está falando, proprietário Kong? O senhor fez o que pôde. Desde o início, apesar de violarem o contrato e perderem a data de reembolso várias vezes, o senhor ainda lhes ofereceu diversas prorrogações e oportunidades de pagar suas dívidas. Isso mesmo. Ninguém pode culpá-lo por isso. Devemos louvá-lo pela misericórdia que demonstrou. Fico feliz em ouvir tal apoio. O proprietário Kong inclinou-se e bebeu de seu copo. Mas, por dentro, ridicularizava os que o rodeavam. Que acomodados. Bem, felizmente, ele podia levar uma vida tão simples. O Monte Hua está cheio de potencial. O verdadeiro poder do Monte Hua não vinha de sua força atual. O mais importante sobre o Monte Hua era a história que ele carregava. Quando uma seita continuava existindo por centenas de anos, havia pessoas que formariam relações com ela, quisessem ou não. Pelo menos em Shanxi, era difícil encontrar alguém sem conexão com o Monte Hua. O atual Monte Hua é apenas uma sombra de sua antiga glória, e mesmo que desapareça, poucos se importarão. Mas o mais importante é o que aconteceria depois. Uma vez que as pessoas percebam que o Monte Hua desapareceu, mais e mais vão querer descobrir o porquê. Se a causa for injusta e eles não conseguirem mostrar uma razão adequada, esse vilarejo Hua poderia ser destruído instantaneamente. A maioria dos que estavam conectados ao Monte Hua eram pessoas de status alto. Mas vai ficar tudo bem. Porque seu plano era longo e eficaz. O Monte Hua estava sendo cozinhado lentamente, como um pato cuja carne pode ser arrancada com meros palitinhos. Mas proprietário Kong. Sim. O que pretende fazer com o Monte Hua? HM. O proprietário Kong sorriu. O Monte Hua é mais valioso do que vocês imaginam. Pode ser velho e decadente, mas é um bom negócio. Não entendi. Idiotas. A expressão de Kong quase se distorceu, mas ele conseguiu manter uma aparência amigável. Não subestimem o poder que o nome do Monte Hua carrega. Mesmo que seja usado como destino turístico, muitas pessoas vão querer visitá-lo. Mas Yu Jong-san, que vendia seda, tinha uma expressão irritada ao falar. Quanto custaria para reconstruir o Monte Hua? Não seria melhor optar por algo diferente? Não precisamos de mais nada. Kong franziu os lábios. Vocês não precisam se preocupar muito. Não quero revelar agora, mas certamente há um lugar que oferecerá compensação suficiente por aquele local, mesmo que não reste nada dele. Você acha?
Para o Monte Hua ser tão amado és. É o contrário. Ah! Il Jong-san assentiu como se tivesse entendido. Uma seita que quisesse apagar a presença do Monte Hua o compraria por um preço alto apenas para destruí-lo. E eles já podiam pensar em algumas seitas. Então, não se preocupem. Receberemos nosso dinheiro. Quahaha! Como se eu estivesse preocupado. Sempre acreditamos em você, proprietário Kong. Claro. Nós, comerciantes, sempre acreditamos e seguimos você. Kong Moon-yeon assentiu com um sorriso. Mas seu coração abrigava outros pensamentos. Não aguento mais fazer negócios com essas pessoas. Essa terra estava à beira da morte. Quando o Monte Hua era famoso, este lugar prosperava, mas agora não restava mais nada. Por suas profundas conexões com o Monte Hua, eles haviam permanecido ou agora eram apenas cascas decadentes, prestes a perder todo o seu antigo esplendor. O vilarejo Hua 1 não era a principal atração aqui para começo de conversa, então poucas pessoas vinham. No entanto, a única razão pela qual eles puderam ficar aqui foi o dinheiro que ganharam quando o Monte Hua florescia. Se o Monte Hua desaparecesse por completo, esse vilarejo estaria praticamente morto. Antes que seja tarde, preciso organizar tudo e sair. Se ele conseguisse ganhar muito dinheiro vendendo o Monte Hua, poderia se mudar e se estabelecer em outro lugar. Para isso. Naquele momento, Kong Moon-yeon virou a cabeça. Quem é que está aí? Assim que ele gritou, os guardas que estavam ali correram para fora. Quem está aí? Há alguém aí? Kong Moon-yeon não respondeu e esperou que os guardas voltassem. Eventualmente, os guardas retornaram. Não havia ninguém. Quando Kong Moon-yeon não disse nada, Il Jong-san falou com um sorriso. Proprietário Kong. Não estamos no andar mais alto do pavilhão Taihua? Quem poderia vir até aqui? Certo. E se houvesse alguém, eles teriam sido encontrados. Onde poderiam se esconder aqui em cima? Kong Moon-yeon assentiu. Será que fui cauteloso demais? Podia ser. Não precisaria esperar muito mais até que seus desejos de longa data se realizassem. Parece que estou cansado. Queria aproveitar mais um pouco, mas acho que seria certo encerrar minha diversão aqui. Todos concordaram com essas palavras e se levantaram. No entanto, uma vez que os nervos estavam à flor da pele, raramente se acalmavam facilmente. Parecia que ele precisava de descanso. Il Jong-san cambaleava enquanto andava pela rua. Isso é tão bom. Parecia que ele tinha bebido um pouco demais naquela noite. E sua animação não diminuía. Por quê? Tanto dinheiro está vindo para mim. O dinheiro que eles poderiam conseguir do Monte Hua era imenso. Os juros sobre o empréstimo dado a eles haviam se acumulado por tanto tempo que o valor inicial era insignificante em comparação. Se apenas isso fosse recuperado, ele nunca mais precisaria trabalhar e poderia descansar e se divertir pelo resto da vida. Kong era uma pessoa pouco confiável, mas levava questões de dinheiro a sério. Independentemente do que ele planejasse nos bastidores, o que importava para Il Jong-san era receber seu pagamento. A lua está brilhante. O quê? Não tem lua? É. Il Jong-san sorriu e olhou ao redor. Em vez de andar por uma rua ampla, ele havia tropeçado embriagado em um beco sombrio e solitário. Era assustador. Haha. Ele não estava pensando direito. Se um ladrão aparecesse agora. Você aí, espere. Il Jong-san fechou e abriu os olhos repetidamente. Alguém estava bloqueando o beco escuro. Com roupas pretas e uma máscara, parecia, sem dúvida, um ladrão. Ele era pequeno demais para ser assustador, mas suas intenções eram claras. Ainda assim, ladrões normalmente cometem roubos usando roupas assim? Não era óbvio demais? As roupas estão gritando que ele é um ladrão. Il Jong-san sorriu e abriu a boca. Estou sendo assaltado? Não me importo com dinheiro. O ladrão deu um passo à frente.
Se você responder às minhas perguntas, eu deixo você ir numa boa. Ho-oh. Yu Jong-san riu. Não é que eu não queira responder, mas acho que seria um pouco difícil. Com essas palavras, ele ergueu a cabeça. Veja bem, eu tenho muitas pessoas comigo. Por que não é seguro andar sozinho por aí hoje em dia? Sócios. Um grupo de homens carregando espadas apareceu com um leve som. Eram guardas que escoltavam secretamente o homem. Eu adoraria responder às suas perguntas, mas não acho que isso deixaria a união dos comerciantes feliz. O ladrão apenas olhou para o homem. Yu Jong-san, que já havia se recuperado um pouco da embriaguez, fechou a boca, e desta vez, um de seus guardas falou. O que devo fazer? Matá-lo? Yu Jong-san acariciou a barba. Se ele veio aqui usando essas roupas escuras, isso significa que ele veio com um propósito e não apenas para me roubar, certo? Acredito que sim. Então, precisamos ouvir o propósito. Capturem-no para que eu possa fazê-lo falar. Sim. Com isso, os guardas avançaram. Espere um momento. O ladrão mostrou a palma para detê-los. Veja, se possível, eu gostaria de não causar uma cena. Então, se você apenas responder ao que preciso saber, tudo terminará bem. Então, por quanto tempo você vai ouvir as bobagens dele? Pegue-o. Sim. Os guardas cercaram o ladrão em um instante. Idiota. Ao ver isso, Yu Jong-san virou a cabeça, desconfortável em presenciar cenas violentas. Eles tinham um contrato envolvendo uma grande soma de dinheiro. Assim, os guardas que ele recebeu eram mais habilidosos do que o comum. Desta vez, o ladrão estava sem sorte. Khan. Certo. Boon. Oh, minha nossa, aquele pobre ladrão. Kak. Yu Jong-san franziu o rosto. Parecia violento demais para um homem ser atingido tanto assim. Eu não disse que ele precisava falar? Sério? Certo. Tenho certeza. Quem respondeu isso? Yu Jong-san olhou para trás. Seus guardas estavam espalhados no chão, espumando pela boca como caranguejos. O ladrão claramente os havia esmagado e agora avançava firmemente em sua direção. A linguagem é o que separa os homens de meros animais, mas, quando lhe foi dada a chance de falar, você escolheu provar que é uma besta. O ladrão mexeu o dedo. Venha aqui, agora. Yu Jong-san aproximou-se silenciosamente do homem mascarado, como se estivesse possuído. Mais uma vez, se você responder direito, nada acontecerá. Entendido? Sim. A resposta veio imediatamente. Pois bem. Se você tivesse respondido assim desde o início, eu apenas teria ido embora, mas, como tentou lutar comigo, precisa ser punido, certo? Não se preocupe. Vou garantir que você ainda consiga falar. Foi um dia sombrio na vida de Yu Jong-san. Eu entendi. Fale direito, ou você está ridículo. Eu entendi. O ladrão, Chung Myung, cruzou as pernas enquanto pensava. Então. Sim. Você disse que o dinheiro emprestado ao Monte Hua ultrapassava 100 mil nian? Sim. 100 mil? Sim. 100 mil? Yu Jong-san queria chorar. É isso que estou dizendo, seu idiota. Se alguém tem uma queixa, ela deveria ser resolvida com conversa. Mas este homem estava intimidando e abusando dos outros dessa forma. Ei. Sim. Mesmo com vários negócios juntos, não parece que vocês conseguiriam juntar nem 1000 nian. Ainda assim, você está dizendo que emprestaram 100 mil nian para o Monte Hua? Ah, isso. Yu Jong-san, que finalmente entendeu o que confundia Chung Myung, respondeu com um grande sorriso. Veja bem, é assim que funcionam as taxas de juros. Se você empresta dinheiro com uma taxa de juros alta, os juros continuam acumulando sobre o saldo principal até que ele seja quitado.
Cresce rápido, e antes que você perceba, vira uma quantia enorme. Baque. Kuak. Il Jong-san segurou a cabeça onde foi atingido. Pare de se orgulhar disso, seu idiota. Chung Myung respirou fundo. Bem, não adianta culpá-lo. Talvez essa dívida estivesse se acumulando há anos. Certo. Não faz sentido vir pedir grandes somas de dinheiro agora. A época em que o Monte Hua precisou de dinheiro foi quando estava desmoronando. Precisavam de recursos para impedir que as pessoas fossem embora e manter seu nome. A propósito. Sim. Você disse que era o comerciante de seda de Huaun? Sim. Quando comprou a loja? O que quer dizer? Nossa família possui essa loja de tecidos há gerações. Possui? Sim. Pelo que sei, foi meu bisavô quem fundou a loja. Chung Myung sorriu amargamente. Isso é possível? Essa loja de tecidos era uma das lojas originalmente pertencentes ao Monte Hua. Então, todos os negócios originais em Huaun foram bem-sucedidos? Sim. Fazia sentido. No início, esse vilarejo chamado Hua era cheio de campos de arroz antes que o Monte Hua fosse estabelecido. À medida que o Monte Hua crescia e os visitantes aumentavam, o vilarejo mudou, e o Monte Hua usava seu próprio dinheiro para desenvolver o vilarejo e criar negócios. Os negócios que prosperavam em Huaun pertenciam ao Monte Hua. E agora? Essa loja de tecidos foi herdada do bisavô dele? Considerando a idade do homem, seu bisavô provavelmente era da época de Chung Myung. Até mesmo Chung Myung se lembrava de ir a essa loja para conseguir uniformes para outros discípulos. Algo está errado. Preciso de algumas respostas. Pergunte o que quiser. Então, quem é o dono da casa de chá do Monte Hua? É o proprietário Yu. E ela também pertence à família dele há várias gerações? Pelo que sei, sim. Claro, o mesmo se equivale aos 5 maiores negócios em Huaun, certo? Sim. Todos eles também. Chung Myung sorriu. Não precisava perguntar mais, ele sabia o que estava acontecendo. Quando o Monte Hua caiu, essas pessoas devem ter cortado as conexões, certo? Oh, céus! Por mais que tentasse, não conseguiu evitar que uma expressão amarga surgisse em seu rosto. Havia 2 razões pelas quais o Monte Hua não administrava diretamente os negócios e os confiava a agentes de confiança. A primeira era que, por mais renomada que fosse a reputação do Monte Hua, ele era principalmente uma seita que guiava discípulos no caminho das artes marciais. Se fosse conhecido por administrar lojas de seda, tecidos ou chá, haveria críticas sobre suas prioridades e métodos. A segunda. Chung Myung, o objetivo do Monte Hua não é monopolizar a riqueza, mas sim garantir que todos vivam bem juntos. Os moradores de Huaun também não fazem parte do Monte Hua. Se todos prosperarmos juntos, todos seremos felizes, o que mais poderíamos desejar? É assim que os humanos são, Sai-um. Há uma única razão pela qual os antepassados e as escrituras destacam a importância de aprender a retribuir a bondade. É porque os seres humanos, por sua própria natureza, não têm a tendência de retribuir a bondade que recebem. Não, na verdade, ele estava até feliz por não terem retribuído. Qualquer um esfaquearia seu benfeitor pelas costas se os benefícios fossem grandes o suficiente. A seita ajudou essas pessoas a ganharem a vida, mas, em vez de retribuírem, aproveitaram-se da calamidade da seita e tomaram os negócios. E, mesmo sabendo que o que fizeram estava errado, viviam felizes. Colocaram todo o fardo sobre o Monte Hua. Puk. Chung Myung deu um chute com toda a sua força em Il Jong-san, fazendo o homem rolar como uma bola pelo chão. Chung Myung olhou para ele e suspirou. O que faço com este aqui? Havia uma boa chance de que Il Jong-san nem soubesse o que estava fazendo. Ele realmente parecia pensar que o negócio de tecidos era da família dele. O que faço com isso? Chung Myung se sentiu em conflito.
Em qualquer outra ocasião, ele simplesmente espancaria o homem, o deixaria à beira da morte e seguiria em frente como se nada tivesse acontecido. No entanto, agora isso não era mais tão simples. O Monte Hua é uma seita prestigiosa. Mesmo agora, embora o nome tenha se apagado, a imagem do Monte Hua em sua época permanecia inalterada para Chung Myung. Talvez as forças do mal pudessem atacar pessoas sem motivo, mas seitas prestigiosas precisam se comportar com dignidade. O dia em que ele agir sem controle será o dia em que o Monte Hua cairá. Mesmo que esteja distorcido, isso é repulsivamente sujo. Ele conseguia entender o que aconteceu, mas encontrar a solução era complicado. Precisava encontrar uma maneira de recuperar os negócios sem intimidá-los como um bandido. Falar é fácil, o difícil é fazer. Chung Myung coçou a cabeça e olhou para o homem. Ei! Então. Foi nesse momento. Pare! Ao ouvir a voz atrás de si, ele virou a cabeça. Você acordou? Um dos guardas de Yu Jong-san, que ele havia jogado longe, parecia ter recobrado a consciência e apontava a espada para Chung Myung. Ele definitivamente tinha espancado o homem, mas ele devia ser mais forte do que os outros por ter se recuperado tão rapidamente. Seu desgraçado! O guarda zombou. Usando um ataque surpresa covarde. Ataque surpresa? Ele... Chung Myung olhou para o guarda com uma expressão confusa. Ei, você que veio correndo na minha direção primeiro. Covarde! Tá bom, vamos com o que você disse. Ele não queria conversar muito com aquele homem. Quem é você? Pelas suas habilidades, você certamente não é um qualquer, revele sua identidade. A situação ficava cada vez mais absurda. Se ele estivesse planejando revelar sua identidade, estaria por acaso usando uma máscara? O que você vai fazer ao saber minha identidade? Preciso saber quem morrerá pela minha espada. Como é? Fui eu que te derrubei agora há pouco. Ele deveria ter se fingido de morto, por que se dar ao trabalho de levantar e falar como um idiota? Agora ele tinha garantido outra surra. Será que todas as crianças ficaram burras depois da minha reencarnação? Se eu estivesse alerta, isso não teria acontecido. Eu tenho sido um guarda há muito tempo e não posso ficar parado depois de sofrer essa humilhação. Você sabe quem eu sou? Eu sou Young Bin. Mesmo que você não saiba muito, deve ter ouvido meu nome. Ah, desculpa. Não sou tão culto quanto você pensa. Young Bin arregalou os olhos. Embora ele estivesse ali trabalhando como escolta por dinheiro, seu nome era bem conhecido em Shanxi. Mas essa figura misteriosa não tinha ouvido falar dele? Seu bastardo insolente. Young Bin pegou sua espada e a apontou para Chung Myung. Estou lhe dando uma chance de dizer seu nome antes de morrer. Aia! Chung Myung suspirou profundamente. Por que havia tantos idiotas no mundo atual? Ei, mas não acho que suas ações atuais combinam muito com a descrição do trabalho de um guarda, combinam? Não importa como se olhe, até eu pareço mais guarda do que você. Sou um bom guarda. Ah, certo, desculpe. Um cabeça quente sem cérebro. Prepare-se. Chung Myung estalou a língua enquanto Young Bin desembainhava sua espada e corria em sua direção. Fisicamente, ele era claramente superior a Chung Myung. Sua força, velocidade e energia interna eram incomparáveis. Pelos padrões gerais, Young Bin era tão mais forte que até mesmo compará-los seria um insulto. Então, Chung Myung era mais fraco? Nem pensar. Força, velocidade e energia interna. Embora esses critérios possam julgar pessoas comuns, não eram suficientes para se aplicar a Chung Myung. Afinal, ele não tinha apenas uma vida inteira de experiência empunhando a espada, mas também as memórias como o santo da espada da flor de ameixeira. Ah! A espada de Chung Myung se moveu lentamente. Comparada ao golpe feroz de Young Bin, parecia impotente, como se tivesse dificuldade até para atingir um alvo parado. Shak!
No entanto, aquela espada aparentemente fraca se aproximou da espada de Yung Bin. Naquele momento, Yung Bin ficou chocado. Assim que a lenta espada de Chung Myun se aproximou, uma força tremenda percorreu seu braço. Kuak! Como seu corpo não conseguiu lidar com a força, Yung Bin foi lançado pelos ares. Aprenda direito e retorne depois. A espada reluzente de Chung Myun brilhava intensamente. Não era vívida como a flor de ameixeira, mas nebulosa como botões de flores. Baki! O corpo de Yung Bin colapsou no chão como uma árvore apodrecida. TSC. Chung Myun estalou a língua e foi pegar a espada. Usar a força do oponente contra ele, de um garoto que nem conseguia lidar com isso, não era páreo para Chung Myun. Aprenda seu lugar. Foi então. Realmente. Ao virar, Yu Jong-san estava olhando para ele, boquiaberto e claramente atônito. Ah, droga! Naquele momento, Chung Myun percebeu o erro que tinha cometido. Yu Jong-san viverá ali sua vida inteira. Não seria surpreendente ele reconhecer a técnica de Chung Myun, que fazia pétalas de flores brotarem. Claro, como vivia ali, ele podia perceber que era uma técnica nativa do Monte Hua. Embora fosse uma evidência circunstancial. Como esperado, você é de uma seita prestigiada. Eu já suspeitava, mas... O rosto de Chung Myun sob a máscara se distorceu. Ele descobriu? Ou talvez ele teria que garantir que aquele homem nunca mais abri. Essa esgrima limpa e esplêndida. Artes marciais de alto nível. E, acima de tudo, um sentimento gentil de bondade. O quê? Bondade? Algo estava errado. Chung Myun hesitou sobre como lidar com a situação, ou enquanto esperava o homem continuar, Yu Jong-san gritou confiante para ele. E em uma idade tão jovem, existe apenas um lugar que poderia nutrir tais habilidades. Isso mesmo. Ah, não. Seita Zongnan. Chung Myun olhou para o homem com olhos vazios. Seita Zongnan? Por que seria eles? Você é da seita Zongnan? Ele precisou pensar por um momento antes de responder rapidamente. Se certo. Eu sabia. Yu Jong-san fez uma reverência. Pergunte. Eu responderei qualquer coisa. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Ah, minha nossa. Ha 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 ha. Por que ele está demorando tanto? Jogu olhava ao redor nervosamente. O amanhecer se aproximava enquanto o sol surgia à distância, mas ainda não havia sinal do retorno de Chung Myun. Se ele não voltasse antes da manhã, os anciões descobririam sua ausência. E então haveria um alvoroço. Os discípulos do Monte Hua estavam proibidos de sair sem permissão. O que aconteceria se descobrissem que Chung Myun saiu escondido, usando um traje preto suspeito cobrindo o corpo inteiro? Seria um inferno. Ele torcia para nunca ter que presenciar isso. Acalme-se. Mas, Sai-un. Yeon-jong balançou a cabeça. Ele não é tão estúpido assim. Ele estará de volta antes que seja tarde demais, a menos que tenha acontecido algum acidente. E, por mais que pensasse, não parecia que algo poderia acontecer com aquele monstro. Na pior das hipóteses, ele apenas se atrasaria um pouco. Ainda assim, ele não sabe que tem gente esperando por ele aqui? Certo. Se tratando dele, isso é o esperado. Assim que Jogu expressou sua preocupação, a porta se abriu com força. TCH. Jogu e Yeon-jong se viraram rapidamente. Sajai. Chung Myun abriu a porta e entrou no quarto. Carregando a máscara de tecido em uma mão, Chung Myun começou a tirar o traje misterioso assim que fechou a porta, trocando rapidamente pelo uniforme do Monte Hua. Nada aconteceu, certo? Era isso que eu ia perguntar. Aconteceu alguma coisa? O que poderia acontecer? Chung Myun deu um sorriso travesso. Fui bem tratado e também tratei os outros bem. Quem? Qual era o nome dele? Yu.
Alguma coisa, era o dono da loja de tecidos. É. Jogu e Yeon-jong ficaram chocados com as palavras dele. Vendo a reação deles, Chung-myun lembrou-se do que havia acontecido há pouco. Não foi divertido, sério. Yoo Jong-san, que havia acreditado erroneamente que Chung-myun era da seita Zongna e estava ali para acabar com os remanescentes do Monte Hua, entregou todas as informações que tinha de bom grado. Ele estava fazendo o máximo para causar uma boa impressão e ganhar favores. Foi bom que tudo tenha se resolvido tão facilmente, mas, ao mesmo tempo, ele sentiu um gosto amargo. Embora não estivesse mais entre as grandes seitas, o Monte Hua ainda tinha uma história formidável, no entanto, Yoo Jong-san claramente não tinha nenhum respeito por ela. Mesmo depois de testemunhar as técnicas de espada de Chung-myun, o nome do Monte Hua sequer passou pela sua mente. Independentemente de a técnica da espada da flor de ameixeira ter sido perdida nos últimos anos, ela ainda era um símbolo icônico do Monte Hua. Mas ele viveu no vilarejo de Hua-un durante toda a vida e não a reconheceu? Considerando a história recente do Monte Hua, ninguém parecia se lembrar mais dele, no entanto, a amargura em seu coração não desaparecia. Bem, algo amargo sempre será amargo, e isso me ajuda a ver as coisas com clareza. Ele ficou aliviado por não ter exposto sua identidade. O que aconteceu? TCH. Com a pergunta de Jogu, Chung-myun estalou a língua. Não é algo para crianças saberem. Você também é uma criança. Tá. Apenas vá reunir todo mundo. Precisamos treinar. Hoje também. Chung-myun revirou os olhos. Escuta, Sai-un. Sim. Não importa se houver chuvas torrenciais, nevascas ou ventos violentos, a partir de hoje, não perderemos um único dia de treinamento. Mesmo sob a neve pesada ou ventos gelados, não descansaremos, nem que o Monte Hua desmorone ao nosso redor. Jogu assentiu com um rosto sério. Ele tomou uma decisão. Afinal, foi sua decisão seguir e ajudar Chung-myun, certo? Se ele podia ficar mais forte com o treinamento, então ele faria isso. Na verdade, treinar sem descanso era o que ele esperava. Reuniremos todos. Então você irá. Ah, eu não irei. Chung-myun olhou para Yeon-jong e continuou. Você sabe como treinar, certo? Sei. Então faça direito. E você? Tenho outras coisas para fazer. Yeon-jong suspirou enquanto Chung-myun acenava com a mão. Certo. Hoje iremos treinar sozinhos. Mas você está isento apenas hoje. Yeon-jong tinha uma expressão ligeiramente séria. Não se esqueça de que este treinamento é possível por sua causa. Se você não planeja parar no meio do caminho, precisa dar o exemplo e participar. Eu sei. Os discípulos da terceira classe do alojamento da Flor de Ameixeira Branca estavam treinando sem reclamações devido ao medo de Chung-myun. Embora Yeon-jong fosse o grande Sai-un, havia um limite para o que ele podia fazer se Chung-myun estivesse ausente. Claro. Chung-myun deitou-se na cama assim que os dois saíram do quarto. E agora, o que eu faço? Sua cabeça latejava e doía. Ele estava perplexo. Não seria difícil apenas acabar com os inimigos, mas qualquer um que soubesse disso naturalmente ligaria o acontecimento ao Monte Hua. Se apenas a reputação de Chung-myun estivesse em jogo, não haveria motivo para hesitar, mas ele era um discípulo do Monte Hua. E, se tentasse mesmo assim, as pessoas diriam que era impossível para uma criança como Chung-myun agir sozinha. A seita receberia toda a culpa e carregaria o crime de forçar crianças a realizar atos indescritíveis. Chung-myun queria um resultado melhor que esse. Ele precisava de uma justificativa. Razão. Uma razão. Argue. Chung-myun puxou os cabelos, frustrado. Isso faz algum sentido? Droga. Todo aquele comércio pertencia ao Monte Hua. Mas agora eles estavam tentando fazer o Monte Hua pagá-los? Seu estômago fervia de raiva. Ele precisava provar que os negócios pertenciam ao Monte Hua e que os comerciantes tentaram roubá-los ao manipular os livros contábeis. Nesse caso,
e os 100.000 Nian. Eles poderiam ser pagos de volta. Não, o Monte Hua nem teria que pagar, porque cada Nian originalmente já pertencia a eles. Eram os proprietários que geraram e usaram o dinheiro, quem pediria que eles pagassem? Então, tudo o que ele precisava fazer era provar que os negócios pertenciam ao Monte Hua. Assim, tudo seria resolvido. Se fosse fácil, eu não estaria aqui. Se o Monte Hua ainda tivesse seus livros contábeis, não estaria sofrendo agora. Se houvesse provas, alguém já as teria encontrado. Os discípulos do Monte Hua não são tolos, na verdade, eles são bem inteligentes. Olhando para a situação, quando a seita demoníaca atacou, os livros contábeis e todo o restante devem ter sido destruídos. Isso também é culpa minha? Doía. Seu estômago doía. Chung Myun rolou na cama. Não. Sai-um sempre guardava as coisas mais importantes em um lugar seguro. Em segurança. Dinheiro e livros contábeis. Um lugar. Chung Myun saltou da cama. Lugar. Lugar? Seria possível? Será que Sai-um guardaria seus registros em um lugar que poderia ser facilmente atacado? Tente se lembrar. Chung Myun nunca se interessou muito pelos assuntos do seu Sai-um. Ele sabia que o dinheiro era necessário para manter um clã, mas achava que um guerreiro não deveria se apegar a essas coisas. Mas, vendo esses jovens do Monte Hua lutando para sobreviver, sentia-se mal por como agir em sua vida passada. Como Chung Myun não tinha interesse no assunto, seu Sai-um nunca lhe mostrou os registros. Na verdade, sempre que os organizava, pedia que Chung Myun saísse antes de começar. Sair? Memórias nebulosas começaram a ressurgir. No máximo, havia 3 livros contábeis no quarto do Sai-um. Deveriam haver dezenas de livros para uma seita do tamanho da seita do Monte Hua. Então, onde estavam os outros? Há outro lugar. Não havia espaço para guardá-los no quarto do Sai-um. Embora fosse o grande ancião e líder da seita, seu quarto era estranhamente vazio. Chung Myun lembrava disso. Não havia prateleiras para guardar livros. Além disso, ele guardava os livros em uma caixa, e apenas 3 estavam naquele quarto. Então, onde estavam os outros registros? Então, é verdade? O rumor era que havia um armazém secreto que apenas os líderes da seita conheciam. Era um rumor famoso. Normalmente, Chung Myun teria investigado esse rumor para saber a verdade, mas não verificou porque não tinha interesse. Espere, talvez. O Monte Hua costumava ser uma seita prestigiada em Shanxi, e às vezes coisas estranhas chegavam à porta. Por exemplo, artes marciais proibidas, que ninguém deveria aprender, ou segredos que apenas os anciãos da seita conheciam. Ocasionalmente, espadas lendárias e tesouros eram obtidos. Então, para onde foram todos? Se esses itens estivessem aqui, Chung Myun não os teria ignorado. E eles não foram vendidos. Algumas coisas nessa seita poderiam causar um alvoroço se fossem divulgadas. Se o atual líder da seita os tivesse vendido, isso teria se espalhado amplamente. Então o que? Deve haver um armazém secreto onde livros e tesouros estão guardados. Não pode estar longe daqui. O armazém não seria colocado à vista. Então, tinha que estar no Monte Hua. Um armazém que ninguém conhecia. Mas isso seria possível? Como você construiria um armazém secreto em uma seita onde artistas marciais estavam espalhados por toda parte como formigas? Chung Myun bateu a porta e saiu em disparada. Só podia haver um lugar. Primeiro, a entrada tinha que estar perto da residência do líder da seita. Se a entrada fosse fora, não poderia passar despercebida. Ninguém poderia entrar sem a permissão do líder da seita, então tinha que estar lá. A residência do líder da seita não mudou nada desde o passado. Então, é isso? Chung Myun, que correu para fora, abriu bem os olhos. Há uma pequena colina suave atrás da residência do líder da seita. Se um armazém tivesse que ser construído, ele se destacaria aos olhos das pessoas. No entanto, há uma maneira de evitar os olhos dos outros.
Um armazém subterrâneo. Se eles tivessem escavado um armazém subterrâneo perto dos aposentos, artistas marciais com sentidos aguçados poderiam tê-lo descoberto. No entanto, e se tivessem feito um caminho começando ali e construído o armazém sob a montanha? Além de um fantasma, ninguém saberia disso. Chung Myung sorriu. Certo. Quando pensava nisso, era realmente estranho. Normalmente, em outras seitas, o líder da seita viveria na área mais central. Não seria estranho se o palácio do imperador fosse colocado em um canto? No entanto, a residência do líder da seita do Monte Hua ficava em um lugar assim. E não havia nada depois disso. Só podia ser isso. Vendo o pequeno jardim atrás da residência do líder da seita, Chung Myung sorriu. Parece que essa caça ao tesouro não será muito complicada. Sentia como se pudesse ver seu Sayun mordendo os lábios e cerrando os punhos no pós-vida. Por favor, seja compreensível. Meu querido Sayun. Nossa principal prioridade não deveria ser salvar o Monte Hua? Se possível, entregarei este tesouro ao atual líder da seita sem tocá-lo. Se possível. Se possível. Claro, só depois de conseguir o que precisava. Se isso te deixar triste ou com raiva, então volte à vida. He. Chung Myung sorriu triunfante. Chung Myung sentou no chão. Eu sinto que vou morrer. Não foi uma tarefa fácil. Apesar de o jardim ser pequeno, ainda ficava em uma montanha, e vasculhar um lugar assim estava longe de ser simples. Além disso, parecia que ele estava roubando, já que aproveitava a escuridão da noite para evitar os olhos dos Sazukis. Essa droga de corpo. Ele não conseguia se acostumar. No passado, ele não perderia o fôlego nem se trabalhasse continuamente por 3 dias e 3 noites. No entanto, esse corpo fraco e debilitado estava constantemente ofegante. Foi a mesma coisa quando desceu para interrogar o comerciante. Subir e descer era 10 vezes mais difícil do que enfrentar aquele guarda. Além disso, com o corpo atual, essa tarefa não era fácil. Chung Myung respirou fundo e empurrou sua energia interna para o chão com as mãos. O que ele estava fazendo no meio da noite? Ah, droga! O depósito estava lá embaixo, em algum lugar. Mas o problema era que ele não sabia onde exatamente. Só havia uma forma de descobrir e verificar cada lugar individualmente, como ele estava fazendo. Graças a isso, Chung Myung estava constantemente rastejando pelo jardim, disparando energia para o chão em busca de um espaço vazio onde o depósito pudesse estar escondido. Algo muito mais fácil de falar do que fazer. Encontrar aquilo era difícil. É como procurar uma agulha no palheiro. Chung Myung suspirou profundamente. No passado, ele seria capaz de verificar uma montanha inteira com uma única mão. Mas agora, seu limite o obrigava a usar as 2 mãos para disparar apenas uma pequena quantidade de energia. Argue! Eu realmente vou morrer. Além disso, não era possível usar tanta energia constantemente. Seu Dantia era tão pequeno que nem podia ser chamado por esse nome, e logo ele se esvaziaria. Ele precisava sentar e cultivar novamente toda vez que isso acontecia. E se o depósito nem existir? Será que estou fazendo o papel de idiota? Seu corpo estava cansado, e ele não conseguia afastar pensamentos como esses. Chung Myung balançou a cabeça, tentando dispersar as dúvidas. Onde há vontade, há um caminho. Ele deve estar aqui. Considerando a natureza do seu Sayun, junto com todo o resto, os registros deviam estar seguros. E só havia uma forma de encontrá-los. Era como procurar um diamante no deserto. No entanto, isso era na verdade mais como buscar uma pedra enorme na praia. Esse pensamento esperançoso era suficiente para ele continuar insistindo. Como ele poderia falhar em encontrar aquilo? Mais uma vez. Mais uma vez. Estou morto. Mais uma vez. Vazio? Bem, não é problema meu. Mais uma vez. Não. Espere um momento. Vazio? Os olhos de Chung Myung se arregalaram.
Para confirmar, ele forçou ainda mais energia. Ah! Ele sentiu algo incomum. Um espaço vazio lá embaixo. Não era possível determinar se aquele espaço era o depósito ou algo natural, como uma toca, já que sua energia interna era fraca. Mas ele tinha certeza de que era um espaço vazio. Então, vamos logo. Chung Myung cuspiu no chão e se levantou. Em seguida, pegou uma picareta que estava ao seu lado. Preciso ver com meus próprios olhos para ter certeza. Agora, tudo se resumiria a uma batalha de determinação. Kuak. Uma escavada. Quaaka. 2 escavadas. Ek. 3 escavadas. Para baixo. Apenas 5 escavadas foram suficientes para fazer seus braços e pernas tremerem. Suas costas também doíam. Qualquer um que aprenda artes marciais se acostuma a sofrer. No entanto, a dor causada pelo treinamento árduo e as feridas de batalha eram diferentes da dor do trabalho pesado. Infelizmente, Chung Myung não estava acostumado com esse tipo de dor. Mesmo que estivesse, não era algo que ele pudesse fazer com o corpo de uma criança. Escavar terra firme é difícil até para um homem adulto saudável. Além disso, não havia truques que ele pudesse usar. Isso dependia apenas de força e perseverança. Chung Myung cuspiu a terra que entrou em sua boca. Vamos lá. Veremos se a vitória será sua ou minha. No entanto, isso mancharia o nome do santo da espada da flor de ameixeira. Chung Myung começou a golpear com a picareta vigorosamente mais uma vez. Se havia um espaço lá embaixo, ele iria encontrá-lo. Cava. 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 Tac. Ok, ai ai ai. Tac. Chung Myung rapidamente abaixou-se para o chão. Então, começou a remover o solo com as mãos. Depois de escavar um pouco mais, ele sentiu algo sob elas. Tijolo. O rosto de Chung Myung se contorceu. A sensação em suas mãos era estranha, e ele podia ver uma fenda no meio, parecia ser um tijolo. Seria um bom sinal que houvesse um tijolo abaixo daquele lugar, porque isso significava que algo tinha sido construído. No entanto, Chung Myung tinha outra ideia. Se aquele lugar fosse o depósito do Monte Hua, ele não deveria ser tão mal construído com tijolos comuns. Um tijolo. Por enquanto, é melhor continuar. Chung Myung suprimiu sua decepção. Não teria certeza até ver com os próprios olhos. O mais importante era confirmar pessoalmente. Chá. Quando o solo foi removido, os tijolos revelaram um padrão claro. Era noite, então ele não conseguia ver bem, mas podia dizer que algo estava ali embaixo. Vamos ver. Chung Myung segurou um dos tijolos cuidadosamente. Depois de tantos anos, os tijolos estavam firmemente unidos. Ele puxou o tijolo com força, mas com cuidado para não quebrá-lo. HNNG. E o tijolo foi lentamente retirado dos outros. Ótimo! Chung Myung cuidadosamente tirou o tijolo e enfiou o rosto no buraco que havia criado. Ok, aqui é. Chung Myung levantou a cabeça e franziu a testa. Não havia nada lá embaixo. Tudo o que ele conseguia ver era. De jeito nenhum. Ah! Um corredor. Ele cerrou os punhos com força. Ele não estava errado. Ele procurou direito e encontrou algo. O lugar que ele encontrou não era o depósito, mas o caminho que levava a ele. Por causa da sua energia interna limitada, ele não conseguiu distinguir entre um depósito e um corredor. Mas encontrar aquele lugar significava que ele encontrou o caminho para o depósito. Ótimo! No momento em que Chung Myung ergueu a cabeça e tentou remover mais tijolos. Passo. Um som baixo de passos vindo de baixo. Ah! Chung Myung quase gritou de susto ao perceber que alguém estava caminhando pelo corredor. Líder da seita? Ele inclinou a cabeça para trás e rapidamente cobriu o tijolo que havia retirado. Mas havia um problema maior. Droga! Um pouco de luz estava vazando pelas fendas criadas ao remover os tijolos.
Em pânico, Chung Myung cobriu rapidamente os tijolos e deitou seu corpo sobre eles, enquanto prendia a respiração. Por que justo agora? Ele não podia ser pego. O que diria ao líder da seita se fosse questionado sobre como aquele garoto havia encontrado esse lugar? Ele não podia deixar isso acontecer. Passo. Passo. O som de passos caminhando pelo corredor escuro ficou gradualmente mais próximo. Tem que ser o líder da seita. Sua figura apareceu no corredor escuro, continuando seu ritmo tranquilo. Felizmente, o líder da seita passou pelo local onde Chung Myung estava escondido. Mas não havia espaço para alívio. O líder da leita parou a uma curta distância dali. Uma parede? Enquanto seus olhos se acostumavam à escuridão, ele conseguiu enxergar o que havia lá dentro através do buraco. Uma grande parede podia ser vista onde o líder da seita havia parado. Não. Não era uma parede. Podia parecer, mas não era uma parede. No final do longo corredor, havia uma porta. O líder da seita ficou parado enquanto a encarava. Ele sabia sobre isso, afinal. Chung Myung já esperava que ele soubesse. Além do líder da seita, não havia como mais ninguém saber sobre este lugar. Provavelmente, este era um local secreto passado de geração em geração, de um líder para o próximo, ou talvez ele simplesmente o tivesse descoberto ao viver em sua residência ao longo do tempo. Na verdade, quão estranho seria se o líder da seita não soubesse que este armazém existia. Era aqui que os livros e tesouros estavam guardados, certo? Foi então. O líder da seita silenciosamente levantou a mão e tocou a porta. Ele a traçou com a ponta dos dedos, como se estivesse sentindo algo precioso. O que ele está fazendo? Uma ação sem sentido. No entanto, o ar solene ao redor do líder da seita fazia parecer que essa ação sem significado carregava algum propósito. Enquanto tocava a porta, ele lentamente abaixou a cabeça e permaneceu naquela posição por um tempo. Só então Chung Myung percebeu. Não era que ele estivesse fazendo algo. Era que ele não podia fazer nada. Chung Myung, que o observava, conteve suas palavras. Pequeno. Fraco. As costas do grande líder da seita do Monte Hua deveriam sempre parecer amplas e acolhedoras. Mas agora, as costas daquele homem estavam curvadas, como as de um chefe de vilarejo sobrecarregado por suas obrigações. Costas pequenas que ninguém mais podia ver, apenas nesse corredor ele podia mostrar sua fraqueza. Lá fora, ele se recusava a deixar que qualquer um visse seu lado fraco. Chung Myung podia sentir o tremor daquele homem. Ah! Agora ele havia compreendido. Ele não consegue abrir. Chung Myung mordeu os lábios. As costas dele doíam. Era frio e doloroso. O Monte Hua estava desmoronando. Seu nome havia sido manchado, e suas riquezas, perdidas. Aqueles que antes estavam abaixo deles agora os encurralavam, exigindo o pouco que ainda tinham. A cada dia, eles ficavam mais famintos, e as lâminas deles ficavam mais afiadas. Quão desesperado ele deve ter estado todo esse tempo. Quão miserável deve ter sido para esse líder da seita, que não podia fazer nada além de assistir o Monte Hua desmoronar em sua vida. Mesmo assim, ele não podia falar disso para ninguém. Porque ele era o líder da seita, em quem as pessoas dependiam. Ele não era alguém que podia dividir esse peso com os outros. Mesmo que tudo desmoronasse, ele precisava ser firme e sustentar os outros como uma árvore imensa que fincava suas raízes firmemente na terra. Então, ele estava nesse lugar, buscando consolo sozinho em meio à dor e ao sofrimento. Segurando a porta que continha suas esperanças, mas que se recusava a ser aberta. Chung Myung olhou para as costas do líder da seita. Como se tentasse gravar aquela imagem em seus olhos. O líder da seita, que não se moveu por um tempo, ergueu a cabeça. Ele encarou a porta intensamente, respirou fundo e então se virou. Lentamente, ele saiu do corredor. Chung Myung prendeu a respiração até que a presença do líder da seita desaparecesse completamente. E então, ele levantou o tijolo e lentamente pulou para dentro. TCH. Ele testemunhou algo que não desejava ter visto.
A culpa é minha. Não só dele, até os outros da sua época tinham culpa. O futuro do mundo era importante, mas o futuro desta seita do Monte Hua, também era importante. Era importante perseguir o monstro que havia surgido, mas eles deveriam ter pensado nas crianças que estavam deixando para trás. Não é tarde demais agora. Se houve um erro, ele podia ser corrigido. A partir de agora, Chung Myung ajudaria a recuperar os anos perdidos. Bem, então. Ele virou a cabeça. Vamos abrir essa maldita porta primeiro? Antes de mais nada, melhor verificar os arredores. Chung Myung balançou a cabeça e se afastou. Ele precisava garantir que estava pronto para evitar qualquer armadilha que pudesse ser ativada ao abrir a porta. Conhecendo seu Sayun, ele tinha certeza de que aquele velho teria preparado armadilhas para impedir que qualquer pessoa, além dele mesmo, tentasse entrar. Aquele homem era um bastardo cauteloso. Não vejo nada de estranho. O olhar de Chung Myung foi atraído para um buraco no topo do corredor, parecia confirmar que algum dispositivo que deveria estar lá estava faltando. Era um buraco grande o suficiente para caber o punho de uma criança. E não era apenas um, ou havia dezenas desses buracos separados a uma distância fixa entre si, distribuídos em intervalos regulares. TSC. Originalmente, deveriam haver lanternas colocadas ali. Esse corredor deveria ser iluminado e brilhante, não um lugar escuro como era agora. Cada vez que a seita ficava sem dinheiro, eles deviam ter retirado e vendido outra lanterna para cobrir as dívidas crescentes. O corredor foi gradualmente escurecendo e perdendo sua luz com cada desafio enfrentado. O que o líder da seita pensava ao olhar para o corredor escuro toda vez que entrava? Será que a esperança do Monte Hua desaparecia a cada luz vendida? Será que ele sentia que, à medida que a luz desse corredor se apagava, outro caminho para a revitalização do Monte Hua era cortado? Chung Myung coçou a cabeça. Seria melhor não ter visto isso. Pesado. Tão pesado. Ele sabia disso. Porque não era estúpido. Embora o líder da seita e os Sazukis nunca demonstrassem o peso de seus fardos, Chung Myung ainda conseguia adivinhar como eles se sentiam. Provavelmente, todos tinham dificuldade até mesmo para dormir. O peso do nome decadente do Monte Hua, apodrecendo gradualmente durante sua geração, pesava sobre suas mentes. E eles provavelmente viveram sob esse tipo de pressão por toda a vida. Isso é injusto. Não bastava que apenas uma pessoa fizesse algo. De fato, era verdade que Chung Myung, sozinho, havia elevado o nome e a reputação do Monte Hua quando era conhecido como o Santo da Espada da Flor de Ameixeira, ou mais, mesmo naquela época, a glória do Monte Hua já ecoava nos ouvidos do povo muito antes de seu tempo. Chung Myung estalou a língua e foi até a porta. Ele havia terminado de reclamar, agora era hora de tentar abrir a porta. Mas... como eu abro isso? Chung Myung inclinou a cabeça. Não havia maçaneta na porta. A longa linha divisória no meio foi o que o fez adivinhar que era uma porta, ou sem essa linha, seria simplesmente uma parede. E o que são essas linhas? Uma longa fissura no centro indicava o ponto onde a porta se abria. E quanto às linhas horizontais e verticais embaralhadas? Parecia que alguém havia usado a parede para praticar esgrima. Isso é realmente uma porta? Chung Myung, que colocou a mão na parede ou porta desconhecida, silenciosamente infundiu sua energia nela. Mas logo a soltou e recuou. Absurdo. A energia não entrava. Com uma parede comum, isso não aconteceria. O que significava que havia algo atrás daquela porta. Ferro frio milenar. E pelo menos 2,5 centímetros de espessura. Todo o dinheiro deve ter ido para isso. Deve ter sido incrivelmente caro trazer aquele pedaço precioso de ferro e usá-lo como porta de um armazém. É por isso que o líder da seita nem pensou em abrir isso. Esse era o melhor metal do mundo. Uma espada forjada com esse minério seria uma lâmina preciosa, ou uma armadura feita desse material se tornaria uma vestimenta inestimável com defesa impenetrável. É um tesouro raro que tem muito mais valor do que ouro pelo mesmo peso. Então, como fizeram um armazém de tal material?
Dependendo de como você pensa, pode parecer tolice. No entanto, só por esse ato, pode-se vislumbrar a personalidade do líder da seita. Usar um metal tão caro dessa forma. Mas Chung Myung conseguia entender por que o líder da seita não conseguia abrir esse lugar. O ferro frio milenar era o metal mais rígido do mundo. Nem mesmo Chung Myung seria capaz de cortá-lo. Se esse metal tivesse 2,5 cm de espessura, Chung Myung em seu auge no passado precisaria utilizar todas as suas técnicas para cortá-lo. Então, se ele quisesse cortá-lo agora, teria que ser o melhor espadachim do mundo ou trazer alguém igualmente forte. Mas será que tal especialista simplesmente abriria a porta do tesouro e sairia sem tocar no que estivesse dentro? De jeito nenhum. Um Monte Hua enfraquecido seria fácil de explorar. E aqueles com poder tomariam o que quisessem sem qualquer consideração pelo Monte Hua. O Monte Hua poderia enfrentar a destruição absoluta se assaltantes e forasteiros fossem chamados de forma descuidada para ajudar. A escolha do líder da seita não estava errada. Chamar um mestre para evitar a queda imediata seria como chamar um tigre para evitar o lobo. O que estava dentro do armazém era essencial, mas até mesmo o material de que ele era feito poderia atrair calamidade. Itens que poderiam trazer milhares de moedas de ouro incitariam roubos se a informação se tornasse pública. O problema é que nem eu consigo cortar isso. O rosto de Chung Myung se contorceu levemente. Se fosse ele do passado, ele poderia até abri-la com as próprias mãos. Ele havia alcançado o ápice da espada no passado. Deixa pra lá. Ele afastou todos os pensamentos sobre sua vida passada. Chung Myung olhou para os padrões na parede. Aquilo era uma porta, e como seu Sayun podia entrar e sair, deveria haver uma forma de abri-la. Seu Sayun não era mais forte que Chung Myung. Então, o método dele seria Isso é a técnica dos 24 movimentos da flor de ameixeira? O padrão na parede. Não. Eram marcas de uma espada. Alguns dos padrões lembravam a técnica dos 24 movimentos da flor de ameixeira. E, uma vez que uma pista foi encontrada, os outros padrões também podiam ser reconhecidos. Essa é a técnica da espada do equilíbrio, e essa aqui também é da espada da flor de ameixeira. Havia linhas de cortes rasos a marcas profundas. Gravadas naquela porta estavam as técnicas exclusivas dos discípulos do Monte Hua. É por isso que o líder da seita não conseguiu abrir. Porque a espada da flor de ameixeira exige a técnica dos 24 movimentos da flor de ameixeira, que foi perdida pela seita. Embora seja possível reconhecer uma técnica de espada pelos padrões que ela deixa, o líder da seita não conseguia aprender e entender a técnica apenas com aquelas marcas. Essa profundidade. Chung Myung suspirou. As marcas começaram com a espada do equilíbrio e a técnica folha de bambu, seguidas pela técnica dos 24 movimentos da flor de ameixeira. Esse era o caminho para abrir aquela porta. Se a técnica fosse executada precisamente ao longo do caminho, a porta se abriria sozinha. Chung Myung não conseguia entender como algo assim foi criado. Mas esse problema estava resolvido. Agora, apenas um problema permanecia. Como eu vou fazer isso? Se fosse no passado, não haveria problema algum. Não apenas ele, mas qualquer discípulo do Monte Hua no passado poderia abrir aquela porta sem grande dificuldade. No entanto, o Chung Myung atual era uma criança que não havia aprendido a técnica de espada direito. Ele ainda conseguia seguir as linhas da espada. No entanto, era impossível para ele colocar a energia necessária para executá-la de uma só vez. Fel. Chung Myung suspirou profundamente. Nada é impossível. Se fosse impossível, então faça ser possível. Não há problemas no mundo que não possam ser resolvidos. Chung Myung cerrou os dentes e uniu as mãos sobre o seu dantian. Eu realmente não queria fazer isso. Ele não queria recorrer a isso. Não queria exagerar. Mas essa era a única forma que ele conseguia pensar. Acho que vou acabar tendo que ficar me recuperando por cerca de um mês. Chung Myung pensou e então usou sua força para acessar o Ki inato, localizado na parte mais profunda do dantian. O verdadeiro Ki interno.
O poder que todo ser humano tem desde o nascimento. Era diferente da energia interna treinada por meio do cultivo. Mesmo que a sua energia se esgotasse ou desaparecesse, a pessoa não morreria. Embora sentisse uma grande sensação de impotência e fraqueza, isso não interferiria em sua vida. Isso porque essa energia é cultivada artificialmente pelos humanos. No entanto, o verdadeiro Ki interno é diferente. Os humanos que perdem seu verdadeiro Ki interno não conseguem mais sustentar a vida. Em outras palavras, pode-se dizer que o verdadeiro Ki interno é vital para a vida humana. Aqueles que alcançaram o pico das artes marciais podem usar o verdadeiro Ki interno como sua própria força. No entanto, o verdadeiro Ki interno existe para sustentar a vida, um preço deve ser pago para utilizar seu poder. O consumo excessivo dele resultaria na morte. Mesmo se consumido com cautela, a energia seria danificada significativamente, e a pessoa não conseguiria levar uma vida normal por vários meses. Eu só vou usar um pouco. Isso, só um pouco. Não seria sem sentido se Chung Myung morresse antes de salvar o Monte Hua? Agora, Chung Myung provavelmente era a figura mais crucial escondida dentro do Monte Hua. Toque. Estimule o verdadeiro Ki interno. Certifique-se de não puxar demais. Só o suficiente para usar. Só o suficiente para usar. O verdadeiro Ki interno, despertado de seu sono, começou a se agitar. Então, foi empurrado para o Dantian. É um pouco mais do que eu pensei. Chung Myung afastou seus pensamentos e agarrou a espada. Será que é possível? É sim. Uma força impressionante foi gerada ao misturar o Ki interno com a energia vital, fazendo-a fluir por todo o seu corpo. À medida que essa energia percorria seu corpo ainda desconhecido, todo o seu ser estremecia. Kuak! Um gemido escapou de seus lábios. Uma dor terrível que fez Chung Myung duvidar de sua sanidade. Só uma vez. Eu preciso fazer isso só uma vez. Uma cor preta e roxa começou a se formar nas pontas dos seus dedos. Ele não aprendeu artes marciais nesta vida. Era nada mais do que uma imitação desajeitada do que ele se lembrava do passado, e parecia ainda mais desconhecida por causa do corpo infantil. A mão de Chung Myung cortou o ar como um raio de luz. Uma trilha vívida de luz roxa ilusória atravessou a parede. Kuak! O som da parede sendo arranhada ecoou no corredor vazio. Era uma porta que precisava ser aberta de uma vez só, já que Chung Myung não conseguiria fazer isso novamente, mas até mesmo sua imitação estava lenta, graças à condição de seu corpo. Kuak! Cada movimento causava dor. Mas Chung Myung não parou e continuou movendo a mão. À medida que os movimentos excessivos continuavam, ele podia sentir seus músculos rasgando como se fossem se partir a qualquer momento, e seu rosto estava corado e ardente, como se fosse explodir a qualquer momento. Eu sou o santo da espada da flor de ameixeira. Se ele não tivesse a habilidade, então moveria seu corpo apenas pelo orgulho. Mordendo o lábio para manter sua consciência avançando, Chung Myung deu tudo de si em seu último esforço. Tuk! Sua mão parou no ar. Acabou. Suas pernas estavam tremendo, e seu coração batia desordenado, como se estivesse tentando desesperadamente manter seu corpo unido, mas ele não tinha tempo para prestar atenção à sua condição atual. Se a porta ainda não se abrisse depois disso, ele realmente enfrentaria um desastre. Foi então. Kik! Ele achou ter ouvido um estranho som de rangido. O som de algo se abrindo. E a enorme porta à frente se moveu. Ah! Ela se abriu. Ele pensou que a porta se abriria completamente, mas parecia que apenas a trava havia sido liberada. Mas estava. Ah, Guilhai! De repente, Chung Myung se curvou para a frente, agarrando seu estômago. Sangue jorrou de sua pequena boca. Saiu tamanha força que não podia ser engolido de volta. Ele limpou os lábios com a manga. Parecia que seu corpo estava mais ferido do que ele pensava. Se fosse esse o caso, ele teria que descansar pelo menos 2 meses para que seus ferimentos internos se curassem. Ah!
Reviver o Monte Hua é assustadoramente difícil. Chung Myung cuspiu o sangue restante em sua boca e empurrou a porta com um jeito desajeitado, usando a pouca força que lhe restava. Kiik! A porta, que havia permanecido selada por eras, finalmente se abriu por completo, escancarando-se. Agora, vamos verificar o que o Sai-um estava escondendo? Com um sorriso astuto, Chung Myung caminhou confiante para dentro do armazém.